Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. E dando continuidade ao assunto de Lei de Ohm e circuitos, a gente vai falar agora sobre associação de resistores. Esses resistores que a gente falou na aula sobre resistência, né, como é que funciona, eles normalmente dentro dos equipamentos eletrônicos, eles são associados de diversas maneiras, que a gente vai ver agora, né? Existem duas maneiras de associar um resistor, ou vários resistores, né? Em paralelo ou em série. E de acordo com essa associação, você vai ter um valor maior ou menor da resistência total daquele circuito, daquele fio. Então, a resistência, a associação de resistores é útil para isso, para aumentar ou diminuir a resistência, mesmo não tendo os resistores com exatamente aquela quantidade de resistência. Então, a gente pode, como eu falei, acabei de falar, né? A gente pode diminuir a resistência final ou aumentar a resistência final de acordo com a associação que a gente fizer desses resistores. A primeira associação que eu vou falar para vocês é a associação em série. Coloquei aqui 3 exemplos de associação em série para vocês entenderem como é que funciona. Uma associação em série, pessoal, é quando eu tenho 2 ou mais resistores que atravessam um único fio. Então, eu tenho um único fio, não tenho nenhum nó, certo? Eu não tenho nenhum nó entre esses 2 resistores. Quando eu não tenho nenhum nó entre esses 2 resistores, eu digo que eu tenho uma associação em série. Então, isso daqui é uma associação em série. Eu tenho 4 resistores e eles estão sendo atravessados por um único fio. Entre eles, não existe nenhuma junção de 2 ou mais, de 3 ou mais fios. Então, a gente diz que essa associação está em série. Essa associação aqui também está em série. Por mais que ela não esteja aqui retinha, bonitinha, ela também está em série. Por quê? Porque eu não tenho nenhum nó entre um resistor e outro. É como se fosse um único fio, ó, que está fazendo essa volta. Então, é a mesma coisa que aqui. É como se eu pegasse esse fio aqui e juntasse as duas pontas. Então, continua sendo um único fio que está atravessando esses 3 resistores. Então, a gente considera que eles estão em série. A mesma coisa aqui, né? É como se eu tivesse pego esse fio e puxado para cá, né? Então, eu também tenho uma associação em série. E o que acontece, pessoal? Quando eu tenho uma associação em série, a corrente que está passando por todos esses resistores é a mesma. Porém, a diferença de potencial vai mudar. Por quê? A gente não viu que a diferença de potencial é uma distância, né? Aqui, ela depende de uma certa distância. Então, o que vai acontecer? A distância que eu tenho daqui para cá nesse fio é diferente da distância daqui para cá e daqui para cá. Então, para cada resistor, eu vou ter uma diferença de potencial diferente. Então, o que isso ocasiona? Que a diferença de potencial total, se eu somasse todas essas resistências, né? Considerando a associação inteira, ela vai ser a soma das diferenças de potencial de cada uma dessas resistências. Então, aqui eu tenho uma diferença de potencial, daqui para cá eu tenho outra, daqui para cá eu tenho outra, e daqui para cá eu tenho outra, certo? Então, aqui eu vou considerar sendo diferença de potencial 1, diferença de potencial 2, diferença de potencial 3 e diferença de potencial 4, ok? E aí, o que vai acontecer? Né? Por isso, é o que eu falei, né? A diferença de potencial vai variar para cada resistor. E aí, a diferença de potencial total, como se fosse essa daqui, né? A total vai ser a soma
das diferenças de potencial em cada resistor. E o que é a diferença de potencial? O que é esse U, pessoal? U não é igual a R vezes I? Pela nossa fórmula lá do URI, né? Da lei de Ohm, a diferença de potencial não vai ser igual a resistência vezes a corrente? Então, o que eu tenho? Nesse caso aqui, eu peguei esse caso aqui, ó. Eu vou ter a primeira diferença de potencial aqui vai ser a resistência R3 vezes a corrente I que está passando por ela. Aqui vai ser a resistência R4 vezes a corrente que está passando por ela. E aqui vai ser a resistência R1 vezes a corrente que está passando por ela. Então, a soma dessas diferenças de potenciais, eu posso substituir pela multiplicação da resistência pela corrente. Como o I vai ser a mesma, a corrente que está passando aqui é a mesma que está passando aqui, que é a mesma que está passando aqui, então eu só repeti o I, né? O que eu fiz agora? Eu coloquei esse I em evidência. Então, ele não está multiplicando todo mundo aqui, eu joguei ele para fora. É o mesmo que multiplicar, né? 1 por 1. Então, esse aqui fora, ele multiplica R1, que multiplica R3, que multiplica R4. Então, eu joguei ele aqui para fora e sobrou só o quê? A soma das minhas resistências. Então, pessoal, se eu quisesse calcular um resistor equivalente, vamos dizer assim, a resistência equivalente a essa associação, ela seria igual, ó, a soma dessas resistências. Então, isso daqui é o meu resistor equivalente a essa associação. É a resistência total do circuito ali, naquele caso. Então, o resistor equivalente, né? Se eu quiser calcular a resistência equivalente, a gente escreve dessa maneira aqui, ó. Resistência equivalente, nesse caso, vai ser igual à soma das resistências lá do meu circuito, ok? Isso em uma associação em série, tá? Isso só acontece se a associação estiver em série. Então, se tiver várias resistências, uma do lado da outra, né, associadas em série, passando pelo único fio, eu apenas preciso somar o valor das resistências de cada uma delas para saber qual vai ser a resistência final. Então, o que a gente sabe? Uma soma vai ser sempre acrescentar, né? Vai ser sempre um valor maior. Então, quando eu associo resistores em série, eu estou querendo aumentar a resistência daquele sistema, daquele circuito, ok? Então, generalizando para qualquer associação em série, a gente vai ter que o resistor equivalente vai ser igual à soma de todas as resistências que tiverem associadas em série ali naquele circuito. Existe um outro tipo de associação que a gente chama de associação em paralelo. A associação em paralelo, pessoal, ela tem uma característica bem específica, que é o seguinte: entre dois resistores associados em paralelo, eu vou sempre ter um nó, tá? Então, entre dois ou mais resistores associados em paralelo, eu sempre vou ter dois nós, né? Pelo menos dois nós. Então, eu tenho um nó aqui, ó, né? Que a gente viu. E eu tenho um nó bem aqui. Então, entre dois resistores associados em paralelo, eu sempre vou ter nós. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho 3 resistores associados em paralelo. Esse desenho pode estar confuso, mas é só eu perceber que na junção desses 3, eu tenho um nó. O nó não é 3 fios ou mais, né? Então, aqui eu tenho 4. 4 fios se juntando num único ponto. Então, entre esses 3 resistores, eu tenho 2 nós. É isso que caracteriza uma associação em paralelo. Outra coisa importante de uma associação em paralelo é que entre um nó e outro eu tenho o quê? Eu tenho um ramo. Então, daqui para cá, eu tenho uma mesma diferença de potencial para esses 3 resistores. Aqui, esses 2 resistores também têm a mesma diferença de potencial, que é essa daqui, ó. Então, eles estão submetidos
há uma mesma diferença de potencial, tanto para cá quanto para cá, né? O U é igual, a mesma coisa aqui, ó. A distância entre esses dois nós é uma mesma diferença de potencial, tanto para esse resistor, quanto para esse, quanto para esse. Então, em paralelo, eles têm a mesma diferença de potencial, porém, eles têm correntes diferentes. Então, o que acontece em um nó? Toda vida que eu tenho um nó, a corrente que está vindo, se ela está vindo nesse sentido aqui, ela vai ser dividida para esses dois outros fios. Então, aqui vai essa corrente I1, né, ela vai se transformar em I1 e 2. E I vai ser sempre a soma dessas duas correntes. Elas vão se dividir exatamente no meio? Não necessariamente. Vai depender dessas resistências. Quanto maior for a resistência aqui, menor vai ser essa corrente que vem para cá. Então, a corrente, a tendência dela é ir para onde tem menos resistência. Então, ela vai se dividir, mas não necessariamente vai vir uma parte igual para cá e para cá, tá? Pode ser mais corrente para cá e menos para cá, dependendo da resistência aqui. Então, sempre que eu tenho um nó, essa corrente que vem de um dos fios, ela vai se dividir para os outros dois fios. Nesse caso aqui, ela vai se dividir em 3, né? Se ela tá vindo aqui, ela vai se dividir para cá e para cá. Então, ela vai se dividir em 3, ok? E aí, o que vai acontecer? A corrente total, como eu falei para vocês, essa corrente que está chegando aqui, ela vai ser sempre a soma das correntes que estão passando em cada um desses resistores. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 resistores associados em paralelo. A corrente que está chegando aqui e a que está saindo também, porque depois essas correntes vão se juntar novamente e vão formar a mesma que estava chegando. Então, ela é sempre igual à soma dessas 3, como eu falei para vocês. E corrente, né, pela lei do Uri, né, lá eu peguei a fórmula Uri, lei de Ohm, e passei esse R pro outro lado dividindo. Ficou como? Ficou que corrente vai ser igual a diferença de potencial dividido por resistência. Então, eu posso considerar que com essa corrente equivalente aqui, a corrente total, ela vai ser igual à diferença de potencial total dividido pela resistência total, né? Que é a resistência equivalente desses 3 resistores. Como a diferença de potencial é a mesma, né, para todos, então I1 vai ser a diferença de potencial dividido por R1, I2 vai ser a diferença de potencial dividido por R2 e I3 vai ser a diferença de potencial dividido por R3. Como eles todos têm o mesmo numerador, eu posso simplificar e considerar como 1. Então, essa resistência equivalente é 1 dividido por essa resistência equivalente, não é exatamente ela, é 1 dividido por ela, vai ser igual a 1 dividido pela resistência 1, 1 mais 1 dividido pela resistência 2, mais 1 dividido pela resistência 3. Então, é a soma dos inversos das resistências. Para simplificar, isso aqui é quando eu tenho várias resistências associadas em paralelo. Mas simplificando, se eu tiver 2 resistores associados em paralelo, é assim que eu somo aquelas frações. Vai ficar aqui a resistência 1 vezes a resistência 2, dividido pela resistência 1 mais a resistência 2, vai ser igual à resistência equivalente. Então, a multiplicação dividido pela soma das duas resistências. Então, eu aconselho que quando vocês tiverem mais de uma resistência associadas em paralelo, vocês vão resolvendo de 2 em 2, tá? Resolve primeiro 2, depois mais 2, depois mais 2, e assim vai, certo? Então, se eu tiver mais de uma resistência associada em paralelo, eu resolvo de 2 em 2. Por exemplo, imaginem que eu tenho 3
resistências associadas aqui, ó, em paralelo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas e resolver através dessa fórmula. Então, a resistência equivalente vai ser igual a essa divisão. E quando eu achar a resistência equivalente dessas duas, eu faço em paralelo com essa terceira. Então, acha a resistência equivalente dessas duas, achou a resistência equivalente, resolve de novo, aplica de novo com a terceira, ok? E existem associações mistas, que é quando eu tenho tanto resistência em paralelo quanto resistência em série no mesmo circuito. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho dois resistores em paralelo ligados a um resistor em série. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, eu começo pelo que é mais simples. Então, primeiro eu vou resolver aqui em paralelo, né? Para quando eu achar o resistor equivalente, eu resolver em série. Aqui é o contrário, eu tenho primeiro aqui em série. Então, primeiro eu vou resolver esses dois que estão em série, para quando eu achar a resistência equivalente aqui, resolver em paralelo, certo? Vamos ver um exemplo disso. Um exemplo de aplicação. Calcule o resistor equivalente da associação. E aí ele tem uma associação mista, né? Tenho esses dois em série, percebam, eles estão em série. Esse aqui tá sozinho, né? Em série também. E esses dois estão em paralelo. Assim como estão também automaticamente em paralelo com esses dois. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou resolver o que é mais simples para mim. Eu consigo tanto resolver esses dois em série, como esses dois em paralelo primeiro. Então, eu posso fazer isso. Eu resolvi fazer esses dois em paralelo. Então, vou aplicar aquela fórmula lá. A resistência equivalente a esses dois vai ser igual a multiplicação dividido pela soma. Então, 8 ohms, 8 ohms. Tem a mesma resistência. Então, vai ser a multiplicação 8 vezes 8 dividido pela soma. 8 mais 8. 8 vezes 8, 64. 8 mais 8, 16. 64 dividido para 16, 4 ohms. Percebam, toda vida que eu tenho uma associação em paralelo, eu tenho uma diminuição das resistências. Então, se eu pego dois resistores de 8 e associo eles em paralelo, eu vou chegar a uma resistência final que equivale a metade da resistência dos dois. Então, se eu tinha 8 aqui, eu vou ter uma resistência final de 4. Então, vai ter um resistor equivalente aqui, ó, igual a 4 ohms. Ok? E aí, eu vou agora associar esses dois aqui em série. Bem simples, né? Em série é só somar. Então, eu tenho 3 ohms mais 1 ohm. Eu vou ter 4 ohms também, né? Então, aqui, o resistor equivalente também vai ser 4 ohms. E aí, o que aconteceu? Esse resistor equivalente aqui com esse resistor equivalente aqui, eles estão em paralelo, né? Olha os nós aqui, ó. Então, esse resistor equivalente com esse estão em paralelo. Eu vou fazer a resistência em paralelo agora desses dois. Né? O resistor equivalente 1 com o resistor equivalente 2, eles estão em paralelo. E eu vou fazer a resistência equivalente desses dois. Então, ficou 4 vezes 4, dividido por 4 mais 4. 16 dividido para 8, igual a 2. Então, o que que aconteceu? Gerou uma resistência equivalente aqui, ó, no meio. Sumiu o paralelo. E essa resistência aqui vai ser igual a 2. E ela tá o quê? Ela tá em série, ó, com essa daqui. Ela tá em série com essa. Então, agora sobrou só dois resistores em série. E aí, eu vou pegar o resistor 2, que é o resistor equivalente aqui, né? Que sobrou, equivalente 3, né? Mais o de 4 ohms que já tava lá, em série. Eu tenho que, no final, a resistência equivalente total desse circuito é igual a 6 ohms.
Então, imagina, se eu preciso, dentro de um equipamento eletrônico, uma resistência exatamente igual a 6 ohms, mas eu só tenho resistores de 4, 8, 3 e 1, como é que eu vou associar, como é que eu vou fazer uma associação para chegar exatamente a 6 ohms? É dessa maneira aqui. Interessante, né? Então, com as associações, eu consigo chegar a valores diferentes de resistência das que eu tenho aqui. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona. Façam os exercícios. Isso daqui a gente só aprende fazendo exercícios. Coloquem as dúvidas de vocês, se vocês tiverem. Revejam o vídeo pausadamente para tirarem todas as dúvidas. E esse é o nosso último conteúdo do terceiro bimestre. Próxima semana eu vou voltar aqui só para a gente corrigir as atividades. Eu vou fazer uma seleção das atividades para a gente corrigir, das mais importantes. E essa vai ser a nossa revisão para a prova, tá? Então, façam as atividades que vocês ainda não fizeram para a gente fazer uma boa prova e não ficar com nenhuma pendência no final do ano, ok? Então, até a próxima aula.